Horizonte FM. Lisboa, Loures, Odivelas. 92.8. É chegada a altura então de apresentarmos a edição de março do Notícias de Loures, por isso tenho de novo em estúdio, mais uma vez, Pedro Santos Pereira, é diretor do jornal. Pedro, bom dia. Bom dia. Mais um mês, mais uma edição do Notícias de Loures. Na capa deste mês, uma ótima fotografia. Relembrar, há um século atrás, o Parlamento esteve de volta ao Tujal, a Santo Antão do Tujal mais propriamente. É verdade, no Palácio da Mitra, onde há 100 anos e após o governo Pimenta de Castro ter encerrado o Parlamento e ter proibido os deputados de lá entrarem, a oposição, da altura, resolveu reunir-se no outro local, e o local escolhido foi Santo Antão do Tujal, que na altura era uma escola primária, convém referir, não estava ligada à Igreja, apesar de ter estado anteriormente. Com a República houve essa alteração, e fizeram lá a reunião onde decretaram que o atual governo era fora de lei, e a partir daí houve várias movimentações que acabaram por, essencialmente entre guerristas e não guerristas, por causa da Primeira Guerra Mundial, uns a favor, outros contra a entrada, e Afonso Costa, liderando essa franja, acabou por levar os seus intentos adiante, e Portugal acabou por entrar na guerra, uns a favor, outros contra, mas acabou por começar aí, diria, ou ter aí o efeito mais mediático, que acabou por lançar Afonso Costa e os seus apoiantes para a liderança, uns meses mais tarde. Santo Antão do Tujal é um caso raro no Conselho de Loures. Tem vários marcos históricos ao longo dos anos de história. É verdade, é verdade. Podemos dizer que tem ali muito património histórico. Estamos a falar do Palácio da Mitra, mas mesmo muito próximo tem o Aqueduto. Portanto, o Santo Antão, apesar de ser uma freguesia que não tem muitos habitantes, a verdade é que tem um poder histórico muito grande. Outro dos destaques desta edição de março tem a ver, mais uma vez, com a Valor Sul. Houve mais um passo dado há poucos dias. É verdade, houve uma reunião em que os municípios decidiram decretar a expulsão da EGF, da Valor Sul. Entretanto, a Valor Sul também já reagiu e quer impugnar a Assembleia e o seu líder, Carlos Teixeira. Estamos aqui numa situação de impasse que neste momento parece-me que é mais vantajosa para os municípios, que têm conseguido protelar a privatização, e a própria Autoridade da Concorrência já revelou que tem dúvidas no processo de privatização. Portanto, da maneira que isto está, calculo que até às próximas eleições legislativas não se vá concretizar a privatização da Valor Sul. De qualquer forma, também o próprio PS ainda não definiu o que é que irá fazer à EGF, se quer privatizar, se não quer. Mas para já as coisas estão a correr bem aos municípios e estão a conseguir protelar. Só uma situação que eu, por lapso, não referi há pouco, é que quando foi o Parlamento Tujal e estes 100 anos em invocação, houve um café-história na véspera, no dia 3, onde tiveram presentes várias figuras políticas do Conselho, e inclusive foi transmitido pelo canal da Assembleia da República em direto esse café-história, onde se debateu, onde se pôde ver através do videograma o que se teria passado, e onde foi representado por alguns atores uma sequela do que se terá passado. Nesse debate, que na minha opinião foi bastante riquíssimo, e onde as pessoas puderam intervir e puderam perceber melhor o que se passou nessa altura, houve uma boa adesão, e tiveram presentes duas escolas, a Escola Secundária de Camarate e a Escola José Afonso de Loures, que também participaram, e iniciativas destas em que enriquecem a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, e que têm a ver com o nosso Conselho, são sempre gratificantes. Outro dos destaques desta edição do Notícias de Loures é uma questão ligada à cultura. O Secretário de Estado quer cultura como prioridade. É verdade, ele disse isto à margem de um evento que houve na Igreja Matriz de Bucelas, onde se discutiu o seu património, onde esteve também presente o Cardeal Patriarca, por exemplo, e a verdade é que ele assumiu aquilo que
todos nós temos noção, mas assumiu que realmente a cultura é um fim de linha, ou seja, há uma quantidade de coisas que estão primeiro e a cultura acaba sempre a ficar para o fim. Ele quer com prioridade, inclusive dentro da União Europeia, não só em Portugal, mas também dentro da União Europeia, e falou, e inclusive referiu dois patrimónios que precisam de intervenção, que é a Igreja Matriz de Loures e o Palácio de Valflores, que neste momento no Conselho de Loures precisa urgentemente de investimento para recuperar. As igrejas matrizes, nesta altura, têm servido também para disseminar a cultura pelo Conselho, com vários eventos quase semanalmente. Exatamente. Neste momento há vários eventos dos amigos da Igreja Matriz de Loures, com a tentativa de angariar fundos para as obras de restauro. E agora foi Bucelas que também fez este evento onde se discutiu a sua obra artística, e isso e com a presença de duas figuras importantes no país, como o Cardeal Patriarca, que por acaso eu até desconhecia, vive na freguesia de Bucelas, e o Secretário de Estado da Cultura, e isso é sempre importante, a presença deles, e este tipo de palavras, pelo menos, notam que as pessoas têm essa noção. Esperemos que os atos comecem a aparecer, porque isso é que às vezes é mais complicado. Este mês também é destaque da edição a comunidade muçulmana. Que trabalho é este que podemos ler nas páginas interiores? É um trabalho interessante. Falámos com um dos líderes aqui do Conselho de Loures da comunidade, Maulana Gafar. Para já revela-nos que a maior parte da comunidade muçulmana são de origem paquistanesa ou guineense. Tem uma mensagem que é totalmente diferente daquilo que as pessoas às vezes associam, porque associam muito ao terrorismo e associam muito àquela franja mais extremista. Ele desmistifica isso, dizendo que essas pessoas não estão ao serviço de religião nenhuma, estão ao serviço deles próprios e de interesses pessoais, tanto eles como quem os apoia. E depois aí é uma questão pertinente, quem é que lhes vende as armas, não é? Alguém tem que lhes vender e alguém tem esse interesse pessoal. Defende que é muito mais importante o diálogo do que a violência. Aliás, a expressão dele é mesmo essa, em relação a utilizar que a caneta é mais valorosa que a espada. É uma intervenção dele, e demonstra que estão integrados, pelo menos ele próprio assume, que estão integrados no Conselho, estão integrados nas freguesias e que têm uma vida perfeitamente normal, e é um bom exemplo a exemplo do que já tinha sido na edição anterior com a comunidade hindu. É mais um bom exemplo de como Loures e Portugal sabem receber bem as comunidades e como elas aqui têm alguma facilidade em se integrar. Fevereiro foi mês de Carnaval. Nesta edição faz-se o balanço do Carnaval em Loures? Faz, e segundo as estimativas, mais de 90 mil pessoas participaram neste evento, o que é sempre um número bastante aceitável. A entrevista é com Carlos Batista, o vice-presidente da Associação de Carnaval de Loures, onde, entre várias coisas, posso destacar que uma das principais, que é que precisa mais apoio, que tem tido apoio da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal de Loures, mas que precisa praticamente o dobro desse apoio que lhe é dado. Reforça a vinda de pessoas mais novas que possam ajudar, ou seja, um rejuvenescimento da associação, com outras ideias, com outras formas de estar, de forma a que as coisas possam ainda correr melhor e ter outro dinamismo, e o que revela também alguma humildade e sentido não é de Estado neste caso, mas é sentido de responsabilidade perante uma associação que muito tem feito pelo Carnaval e que quer fazer mais. Outra das notícias que marca o final do mês de fevereiro foi a manifestação que juntou a população e autarcas por melhores transportes públicos. Continua essa sequela, essa guerra, apesar de dias antes ter a Barraqueiro ter disponibilizado mais uma carreira que serve essa zona, e inclusive é o Hospital Beatriz Ângelo, mas realmente os custos das coroas, a pouca
disponibilidade, inclusive, do Governo em tornar mais versátil as coroas, porque são zonas tão próximas, mas que faz com que haja grandes diferenças e aumentam os espaços sociais de uma maneira brutal, e continuam essa luta. E, na minha opinião, acho que, apesar desta nova carreira, o problema não foi resolvido e há que resolvê-lo. Inclusivamente, e à parte, o jornal deste mês, pelo menos, ainda não refletirá essa notícia, mas um comunicado do movimento de utentes de Odivelas levantava a questão que era a empresa ter falado em lançar uma nova carreira para entrar no hospital, mas que, ao fim e ao cabo, não se efetivou. Eu penso que se irá efetivar, tenho pelo menos essa esperança, e do conhecimento que tenho, o objetivo é esse. Não sei se haverá neste momento algum motivo técnico que tenha impedido que, para já, ainda não tenha entrado. Outro assunto, e que continua a ser tratado no jornal Notícias de Loures, é a questão de um museu a céu aberto que se gerou na Quinta do Mocho. É verdade, eu aí sou um bocado suspeito, porque sou fã dessa iniciativa, já o assumi. Portanto, é uma situação que para mim é relevante, e agora este mês de março, em que já estamos, é a fase final do concurso em que está inserido, e espero que ganhe, sinceramente, espero que ganhe. Será lá para o final do mês. E houve agora a primeira visita guiada, onde tiveram alguns dos artistas a explicar algumas das suas obras, e teve uma adesão bastante grande. Penso que cerca de quase 200 pessoas andaram pelas ruas da Quinta do Mocho, que há uns meses era impensável, e com máquinas fotográficas nas mãos, com filhos nas mãos, ao colo, aliás, e só isto acho que já vale a pena, além da obra artística, que na minha opinião é excelente. Também o Conselho de Loures passa agora a estar ligado ao espaço. É verdade. Explica-nos lá o que é esta questão da Agência Espacial Europeia, que investe na Bobadela. E investiu 2 milhões de euros, não é? No campus tecnológico e nuclear do Instituto Superior Técnico. É uma iniciativa que visa a reentrada de veículos espaciais na atmosfera terrestre, ou seja, é o estudo que estão a fazer, é para isso que serve este novo bloco que será feito aqui no Instituto Superior Técnico, e que permitirá, no futuro, desenvolver melhores materiais e melhores condições para naves espaciais que tenham que ir ao espaço, e que poderão, dessa forma, ter outras condições. É esse o objetivo, para que tenham uma melhor integração em termos, quando saem do espaço e entram na nossa atmosfera. E penso que investir 2 milhões de euros na Bobadela, neste caso no Instituto Superior Técnico, é uma mais-valia, é um grande investimento, é o maior em Portugal nesta área, e releva não só a importância do técnico, mas também a relevância de esse centro estar no nosso concelho, e neste caso na Bobadela. Ora bem, outra questão que não sai das páginas do Notícias de Loures tem a ver com a nova travessia sobre o Rio Trancão, em Secavém. Houve desenvolvimentos, não houve? A Câmara diz que ainda não viu o projeto final, a outra parte diz que sim. O problema é que houve um comunicado das Estradas de Portugal, precisamente a dizer que o projeto estava pronto e que a Câmara tinha contribuído para isso, e a Câmara descartou porque não conhece o projeto final, ou seja, realmente enviou considerações sobre o anterior projeto, e agora não sabe se essas considerações foram aceitas ou não, ou seja, não tem conhecimento do projeto final, portanto descartou-se qualquer tipo de situações que venham a acontecer. Até podem ter sido aceitos e estar de acordo com o que a Câmara entende que deveria ser feito, mas como desconhece, para já descartou-se de qualquer responsabilidade nesta nova ponte. Esperemos que no futuro realmente, se fossem viáveis, que essas alterações tenham sido feitas. Agora vamos ver.
Entretanto, a obra vai mesmo avançar. Vai mesmo avançar, sim. Independentemente da Câmara conhecer ou não o projeto, a obra vai avançar mesmo. Em Moscavide, o centro de saúde, os centros de saúde, que ao fim e ao cabo no mesmo espaço há 2 centros, tudo a funcionar no mesmo edifício e finalmente luz verde para a saúde em Moscavide. Já tínhamos falado na última edição, na altura só lá estava a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, neste momento também já lá está o SF do Tejo, que é a segunda, ainda há uma terceira que é o CATOS, que funciona com funcionários de ambos, que está lá, e neste momento já são as 3 instaladas e já são as 3 a funcionar. Não nesta edição do Notícias de Loures, mas no outro jornal, no nosso Moscavide Portela, tínhamos entrevistado a doutora Rita Rogado, que é a coordenadora da USF Tejo. Ela lançou algumas situações que não estavam muito positivas e hoje, se formos lá, notamos algumas, mas penso que a breve trecho elas serão resolvidas, como placas de sinalização e algo semelhante que acho que em breve estarão, e neste momento, principalmente, não para o USF Tejo, que apesar de estar em contentores tinha muito boas condições, mas para a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados e o próprio CATOS, que funcionava nesse edifício, as condições são muito, muito melhores. Não há sequer comparação. Outra das questões que também tinha sido levantado pela Junta de Freguesia tinha sido a questão dos transportes passarem à porta. Para já há rodinhas a passar junto ao... É verdade, houve negociações da Câmara para tentar fazer com que a rodoviária de Lisboa passasse por lá várias carreiras. Esse foi o primeiro objetivo. Não conseguiram, pelo menos até agora, só conseguiram que uma carreira passasse lá, e segundo até o próprio entendimento da Câmara e da população, não é a carreira mais favorável para passar lá. Continuam em abertas negociações, mas perante esta situação a Câmara teve que agir e teve que alterar o percurso do Rodinhas, o que custou ao erário público, neste caso à Câmara, mais algum dinheiro, e esperemos que no futuro a rodoviária tenha essa sensibilidade e possam passar pelo centro de saúde mais carreiras, porque isso é importante para a população. Afinal de contas é um equipamento que, além de servir Moscavide e Portela, também serve todas as outras pessoas desta zona de Loures que estão afetas ao CATOS, porque são cerca de 100 e qualquer coisa, 1000 pessoas que têm ligação direta quando precisam de alguma coisa extra. Pedro, no interior desta edição de março, o que é que mais destacarias? Destacaria, e agora volto outra vez ao mesmo, à Quinta de Mocho. Nós começámos a edição passada com a apresentação dos artistas que fizeram as suas pinturas na Quinta de Mocho. Neste temos o Smile, o nome pelo qual é conhecido, sendo que ele é Ivo Santos, em que fez uma das pinturas que mais vemos, que é a girafa, que é um corpo de uma menina a meter tipo quase uma carapuça com uma girafa. Ele explica porquê, está lá explicado a biografia dele, o percurso dele, e está explicado o porquê dessa girafa, que ele denomina de sentinela, porque é um bairro que está muito ativo, com muitas pessoas de vários escalões etários, e como a atividade é total, a girafa é o animal que está sempre alerta, que dorme cerca de 2 horas por dia e não são seguidas, e que raramente se deita e dorme em pé, portanto está sempre com um olho em toda a sua comunidade, e daí a justificação para a sentinela ser uma criança com uma girafa, a incorporar uma girafa, e está aí a explicação. Além disso, na parte esportiva temos o João Pina, da GES Loures, que conseguiu os mínimos para os Paralímpicos do Rio. Foi o primeiro nadador da natação adaptada a conseguir já essa marca. Os parabéns. Entretanto, o David Graxá também conseguiu os mínimos para os Campeonatos do Mundo de Glasgow. Portanto, parabéns a ambos. Em relação à Associação de Nadadores da Portela, conseguiu já o apuramento para a segunda fase, a fase que determinará quem subirá à primeira divisão nacional, mas além disso teve outra grande vitória, que foi no tribunal,
quando em julho andou a questionar o facto de algumas equipas da primeira divisão não reunirem todas as condições para poderem estar na primeira divisão. Na altura a FPF tentou ignorar, considerou a sua requisição fora de tempo e agora o Tribunal veio dar razão e a obrigar o Conselho de Justiça a ter em conta o requerimento que tinha sido feito pela Portela. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar, sabendo sempre que em causa estão equipas como o Braga e o Rio Ave, que são equipas com muita força. Com algum peso, não é? Mas excelente trabalho do Gabinete Jurídico da Associação de Moradores da Portela, que conseguiu para já uma primeira vitória. Vamos ver se consegue a segunda. Pedro, já falaste aí da GES Loures, uma nota de rodapé. A GES Loures, em termos de marcas, a nível da natação, tem marcas a nível nacional e internacional que muitas vezes não são reconhecidas sequer a nível do concelho. É verdade. Tem feito um trabalho exemplar. Aliás, se nós formos ver no desporto do concelho, são poucas as coletividades ou clubes que conseguem algum desempenho a nível nacional. E a GES Loures está nesse patamar, como tu disseste, e bem. E inclusive internacionalmente. E então na natação adaptada tem sido, desde medalhas em campeonatos do mundo por aí fora, tem conseguido excelentes resultados e não lhes damos muitas vezes o devido valor. Nós, e creio que aqui também a Horizonte FM, vamos pincelando os feitos que eles vão fazendo, mas sim, por vezes o Conselho tem sido injusto com a GES Loures. Sim. Ora bem, e é com notícia boa da GES Loures que fechamos esta nossa conversa. Ainda há algum rodapé que queiras fazer à nossa conversa em relação a esta edição do Notícias de Loures, da edição de março, que vai estar nas bancas já Uma última nota, muito breve, porque acho que também é um caso de sucesso, que é o caso do El Social, que antigamente pertencia a Lisboa, mas neste momento já pertence a Loures, com a reorganização autárquica, que tem efetuado todos os anos a peça Jesus Cristo Superstar e tem conseguido excelentes desempenhos, tendo começado nas suas próprias instalações, passado para o São Jorge e neste momento, este ano, vai ao Coliseu neste mês de março. É um espetáculo que eu já tive a oportunidade de ver uma vez e aconselho, porque são pessoas que nós associamos sempre algumas deficiências, mas que demonstram que quando há apoio, quando há confiança nelas, que elas conseguem fazer coisas como qualquer outra, que essas deficiências acabam por ser esbatidas no apoio que as pessoas lhe dão. E isso acontece também com todas as outras pessoas que não têm essas deficiências tão visíveis, também quando têm apoio também conseguem. Claro. E eles são iguais a todos nós, portanto são especiais, mas são exatamente iguais a todos nós. Quando têm apoio, quando alguém acredita neles, eles conseguem excelentes resultados e esta peça é o exemplo disso. É com esta boa notícia que fechamos a nossa conversa de hoje. Estivemos assim à conversa e a mostrar por palavras a edição de março do Notícias de Loures. Pedro, continuação de bom trabalho até de aqui a um mês. Exatamente, muito obrigado e bom dia para todos os ouvintes. Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Ucrânia, Rússia e Brasil. Todo o mundo numa só rádio.